Eu convido você para que abra a sua Bíblia. Quem não tem pode acompanhar pelo telão do Data Show. Primeira carta de Pedro, capítulo 5 e o versículo de número 7. Irmãos, nesta noite, o versículo que foi escolhido para a ministração é um versículo muito conhecido, e eu creio que todo mundo já viu, já ouviu, já citou, já se escorou nele em alguns momentos da vida, e hoje eu quero usá-lo, e já está bem estampado no próprio versículo o tema que nós queremos abordar, que é lançar sobre Jesus a nossa ansiedade. Então diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, esse tema para mim, ele é extremamente atual. Tem mais de 2000 anos que Pedro escreveu, e para mim até hoje é uma carta extremamente atualizada quando se fala em ansiedade. E a gente tem que observar que a ansiedade ela tem dois lados. O primeiro lado é o lado bom, é o lado benéfico. E tudo na medida certa é agradável. Tudo na medida certa é muito benéfico e bastante satisfatório. Então, a ansiedade, na medida certa, é boa e necessária. Nós precisamos da ansiedade na medida certa. Por quê? Porque sem ela não haveria reação emocional, gente. Digamos, para você entender melhor, se não houvesse a questão emocional na minha vida, na sua, qual seria um quadro que eu quero aqui apresentar para vocês? Digamos que eu, na minha casa, tenho a minha esposa para ganhar um bebê. E o bebê nasce. Alguém vem e traz a notícia para mim: Moisés, o seu filho nasceu. E eu olho para isso, ouço isso e digo: Ou então, gente, eu ter um único filho, esse filho morre repentinamente, alguém vem e diz: Moisés, o teu filho morreu. Aí eu ouço e digo: O que seria, gente? Indiferença, apatia total, absoluta. Então, Deus foi quem nos deu a ansiedade. Deus projetou isso para o coração do homem. Porém, gente, isso é bom, isso é o lado saudável. E todos nós precisamos dessa ansiedade, necessitamos dela, para que haja sentimentos, emoções, alegrias, prazeres, satisfação. Por exemplo, alguém na sua casa vai se casar. Aí se cria aquela empolgação do casamento, aquela ansiedade do casamento. E quando faltam alguns dias, existe uma contagem regressiva. Toda a família acaba ficando ansiosa, porque é um momento marcante, histórico na família. Então, é uma coisa que precisa haver ansiedade. Ou então, está se cursando uma faculdade. Depois de 4, 5, 6 anos de muita ralação, muito sacrifício, está chegando o final, haverá colação de grau. Então, se cria uma grande expectativa, ansiedade, o que é muito bom, gente. Ou então, numa outra ocasião,
vai haver uma viagem internacional, 15 dias, é um grupo de amigos, então todo mundo se empolga com a viagem, todo mundo quer a viagem, todo mundo espera o dia da partida. Então, gente, é uma coisa que nós precisamos, essa ansiedade, ela tem que fazer parte do nosso emocional. Porém, tudo que é bom tem que ser, gente, na medida certa, na dose certa. Quando passa disso, quando ultrapassa o limite saudável, aí começa a haver prejuízos. Então Deus perfeitamente criou tudo certinho, mas o homem estragou muita coisa, gente. E a própria Bíblia fala sobre isso. Por exemplo, olhando para a natureza, gente, o vento, ele abranda o calor. Quando você deixa sua casa fechada durante o dia, e chega ao final do dia em casa, aquele ambiente está abafado, você vai e abre as janelas da sua casa, para quê? Entrar um ventinho, uma corrente de ar, para amenizar a temperatura que é muito alta dentro de casa. Porém, gente, quando o vento excede aquilo que é saudável, aquilo que é benéfico, aquele vendaval que vem, arrebentando tudo, levantando uma nuvem de poeira, o que você faz na sua casa? Você fecha a porta, fecha a janela, porque aquele vendaval vai trazer prejuízo para a sua casa. Outra coisa interessante, a chuva, gente, ela é fundamental para a vida. Tem que haver chuva para que haja vida. E quando vem aquela chuva branda, serena, você dorme com tranquilidade. Porém, quando vem tempestade, arrebentando tudo, derrubando árvores, desmoronando, derrubando casas, todo mundo fica assustado, porque passou do limite, passou do que é saudável. Outra coisa, gente, o sol é vital, precisamos do sol. Inclusive, o sol, ele dá para nós algo gratuitamente chamado vitamina, o quê? Vitamina D. Quem não quer gastar dinheiro com remédio, tem aí gratuitamente a vitamina D. Temos aqui o Dr. Rubens, Dr. Nicolau e talvez outros médicos, e pode afirmar, a média, 15 minutos por dia de sol, para você ter uma boa saúde quanto à vitamina D. Não tomando sol, seus ossos e outras complicações virão com o passar dos anos. Agora, gente, quando o sol ele é demais, o que acontece lá no Nordeste com as secas prolongadas? Não produz nada. O chão fica todo ressecado e até rachado. Então, por quê? Veio sol demais. Então, tudo na vida, gente, o frio também. O frio é essencial para algumas plantações. Nós precisamos do frio. Porém, quando vem demais, além da medida, vem geada, faz o quê? Mata tudo, acaba com tudo. E aí, o prejuízo é notório. Então, nesta noite, eu quero abordar, quero compartilhar com vocês, que tudo na medida certa é bom. Tudo na dose certa é bom. Quando ultrapassa, aí os prejuízos virão. E com a ansiedade não é diferente, gente. Deus colocou isso em cada um de nós. Tem que haver, precisa haver, mas quando vai além daquilo que deve ser, então nós começamos a ter prejuízos na nossa vida pessoal, ou na vida familiar, na vida social, onde quer que seja.
E a primeira coisa aqui que eu quero transmitir para vocês é que Deus se preocupa conosco, gente. É uma coisa bem infantil, é bem primária, eu sei, eu entendo, mas vou mostrar para vocês que mesmo assim nós erramos, até dar a entender que nós não assimilamos a mensagem de Deus para nós, que nós agimos diferente, fazemos às vezes ao contrário do que Deus quer que nós façamos. Então, Deus se preocupa com cada um de nós, e até usaria uma expressão talvez assim meio contraditória, que Deus se preocupa com a nossa preocupação, gente. E coloca para nós aí um texto, Mateus no capítulo 6 e versículo 25. Gente, quando eu falo que Deus se preocupa com a gente, é uma coisa líquida e certa, é uma questão bíblica, e nós experimentamos isso diariamente. Deus se preocupa com a gente. Porém, já faz muitos anos, nem sei quantos anos, mas nem vou dizer onde foi também, teve uma situação que ela foi assim anormal. Não que a gente fica reparando, observando tudo quanto o outro fala, mas tem coisa que se destaca, gente. Vocês sabem, um irmão foi orar na igreja, pegou o microfone e todo empolgado, ele orou da seguinte forma: Deus, nós estamos preocupados contigo. Gente, é uma coisa cômica. O homem preocupado com Deus, gente, não existe isso. Mas Deus sim se preocupa com a gente. É uma coisa muito evidente. E aqui nós temos esta referência de Jesus. Para mim, nos evangelhos, e talvez em todo o Novo Testamento, e na Bíblia no geral, esse capítulo 6, gente, a partir do versículo 25, para mim, é uma prescrição divina, é uma receita que Jesus deu aos discípulos originais, para que houvesse a cura chamada ansiedade. Leia depois, observem bem, é um texto maravilhoso, uma coisa fenomenal. E aqui Jesus começa dizendo assim, olha: por isso vos digo, não andeis ansiosos, ou não andeis cuidadosos, depende da versão, quanto ao quê? Quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Aí Jesus faz uma pergunta: não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestuário? Quando eu falei para vocês, é uma coisa infantil que Deus se preocupa com a gente. Por que Jesus fez isto? Jesus não fez isto apenas para expor mais uma lição, apenas para passar o tempo, de forma nenhuma. Jesus viu que os discípulos estavam inclinados a uma ansiedade além do normal. Irmãos, olhando para isso, qual é a minha conclusão? Se aqueles homens que estavam ao lado de Jesus, tocando em Jesus, ouvindo Jesus, correspondendo com Jesus, caminhando o tempo todo com Jesus, se aqueles homens tinham essa tendência da ansiedade, quanto mais nós nos dias de hoje. E eu não acredito que alguém se levante e venha dizer: eu não tenho problema com ansiedade. Me perdoe, mas eu não vou acreditar, porque é uma coisa do ser humano, é uma coisa pertinente a cada um de nós. Essa inclinação existe, independente da fé. E aqui nós vemos quando esses discípulos, eles tinham essa preocupação. E qual era a preocupação básica deles? 3 coisas, gente. Aqui nós vemos: comer, beber e vestir. Seriam as preocupações básicas da vida. Logicamente já inclui tudo que você necessita no dia
a dia. Então esses discípulos estavam preocupados: o que nós vamos beber, o que nós vamos comer, com o que nós vamos nos vestir. Irmãos, de uma maneira indireta, eles estavam dizendo que Deus não era suficiente para cuidar deles. Eles se esqueceram quem eles eram e a quem eles pertenciam. Da mesma forma, não nos esqueçamos quem nós somos e a quem nós pertencemos. Será que o Deus Todo-Poderoso, Todo-Suficiente, Todo-Capaz, não pode dar a cada um de nós, diariamente, um pedaço de pão, um copo de água e um pedaço de pano para cobrir o nosso corpo? Deus pode dar, Deus quer dar, e Deus quer fazer muito mais do que isto, gente. Então os discípulos, eles tinham essa preocupação, e Jesus queria tratar disso aí, porque posteriormente a coisa se agravaria muito mais, seria muito mais complicada. Eu digo para vocês nesta noite, a negação da ansiedade na tentativa de ser o que na verdade não é, infelizmente existe. Muita gente se fazendo de forte, quando na verdade não é tão forte assim. Se fazendo de gigante, quando de repente é um anãozinho interiormente. Quantas vezes nós escondemos a nossa real identidade? Tentamos ocultar o que de fato nós somos. E nós temos um hábito, gente, um hábito de não sermos sinceros conosco. E como é que eu quero definir isso? Diariamente alguém pergunta para você: como você está? E você diz: tudo bem. Mas às vezes nada está bem. Eu me lembro que na igreja, não sei se faz 1 ano ou 2 anos, não me recordo quanto tempo, aqui no corredor do prédio, um dia, esse menino chamado Elisiel aqui, ó, que chama o menino afetuosamente, serve para ser meu filho pela idade dele, ele me perguntou: como o senhor está? E eu olhei: tudo bem. Ele disse: você não está bem não. Porque ele viu no meu visual. Quantas vezes dizemos bem, a boca fala afirmando, enquanto a linguagem do corpo responde negando. O corpo tem a sua linguagem, é uma coisa comprovada, gente. Você pode dizer sim com a boca, tudo bem, mas o corpo vai dizer não está bem. De que maneira o corpo vai dizer que não está bem? Quantas pessoas têm alguns chiliques? Está nervoso, fica quase que tremendo. O que é isso? É o corpo respondendo. Outras horas tenta disfarçar, cruza as pernas, mas o pezinho fica assim, ó. O que é isso, gente? É o corpo falando que não está bem, é a linguagem do corpo. Eu me lembro, tem mais de 15 anos, gente, uma situação que foi assim bastante atípica. Um dia de manhã cheguei na igreja e eu estava com um sapato novo, gente. Um sapato bem novinho, primeira usada. Solado de couro. Isso há mais de 15 anos. Cheguei na igreja, entrei na sala. Alguns minutos depois me deu uma crise de ansiedade, uma inquietação incontrolável, algo indomável, e aquele desespero. Eu saí da sala, fechei a sala e falei: eu tenho que sair daqui rapidamente. E saí da sala. E fui aqui na leste-oeste, onde de vez em quando caminhava. E fui caminhar. Roupa social, imagina você, sapato. Fui até lá no final da leste-oeste, lá em frente ao colégio adventista. Eu fui sozinho, voltei sozinho, tentando me retomar, reorganizar a minha cabeça. E quando voltei, talvez 1 hora depois, já estava bem. Olhei para o meu sapato, gente. Qual foi a surpresa? Sem exagero, a sola do sapato tinha ido embora. Aí eu tento imaginar hoje como foi que eu caminhei. Eu acho que eu caminhei arrastando o pé. Imagina, não sei quantos quilômetros aqui lá, talvez uns 3 ou 3,5 talvez.
arrastando o pé na calçada e na rua. O sapato ficou literalmente com a sola gasta, acabada. Aí não sei se o sapato era de sola ruim ou eu que de fato fiz coisas erradas. Então o que é isso, gente? É o corpo dando sinal, o corpo se manifestando, é o corpo denunciando que você não está bem. Entre tantas outras figuras que poderia apresentar nesta noite. Fruto do quê? Inquietação. Fruto da ansiedade. Então nós vemos isso, gente. Essas questões acontecem muito por aí. E eu sei que nesta noite falo com gente que talvez esteja aqui sentadinho, talvez falando: olha, eu estou bem comigo. Eu vou dizer que você não está bem como você pensa que está. Você sabe. E você vai ver logo mais na exposição que eu quero concluir com esse tipo de exposição. Irmãos, a ocultação da realidade quanto ao real estado emocional é questão de tempo. Se você ocultar, se você omitir, com o passar dos dias ou semanas, não sei quanto tempo, isso vai vir à tona. É inevitável. Isso vai ser de maneira muito aberta. Coloca para nós aí Mateus 6 e versículo 27. 6 e 27. Dentro daquele texto que eu falei para vocês de Jesus, ele faz uma pergunta: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, preocupações, correrias, fadigas, acrescentar um côvado à sua estatura? Jesus faz essa pergunta aos discípulos. Por mais que vocês se afadiguem, corram, acelerem, fiquem muito preocupados, quem de vocês consegue acrescentar um côvado? Fala de 40 e poucos centímetros. Quem consegue acrescentar um pouquinho mais à sua existência? Impossível, gente. Interessante que a ciência já constatou, já comprovou, que quem vive dominado pela ansiedade vai entrar num estresse, vai entrar numa depressão. Há uma comprovação que você vai estar encurtando a tua existência. Comprovação científica, gente. E até, eu não vou aqui nesta noite, evidentemente, não é essa a nossa pretensão, mas tem casos de pessoas que vivem muitos anos a mais, de 10 até 14 anos a mais, entre quem vive serenamente, e aí entra a questão da religião. Quando digo religião, aí é outra situação bem especificada. Então vejam, Jesus falou que ninguém consegue aumentar o tempo de vida, porém consegue o contrário, encurtar a tua existência. Não sei quantos que tiveram já um transtorno de ansiedade. Veja como é terrível o transtorno de ansiedade. Posso falar porque já tive, conheço essa questão aí, e o quanto ela é realmente torturante, o transtorno de ansiedade, gente. Então Jesus, ele vai falando, vai perguntando, vai indagando. E quando eu vejo isso aqui, gente, quantas pessoas aparentemente calmas, talvez superficialmente tranquilas, mas internamente estão num estado muito delicado. Quando a gente olha para um vulcão, olhando evidentemente do lado externo, nós vemos o vulcão silenciado, bem acalmado, e até se usa a expressão que ele está dormindo. Porém, internamente, ele está borbulhando, gente. Ele está trabalhando internamente. E quando o vulcão internamente está trabalhando, as lavas estão sendo agitadas. Ali existe o quê? Um processo onde aquele vulcão, em pouco tempo, vai entrar em erupção, vai soltar as suas lavas para fora, e vai
vai. Mas quem está do lado de fora não percebe, não tem nenhuma condição de ter esse tipo de sinalização. Quando vai acontecer? A verdade, gente, que lavas significa rochas liquefeitas, rochas em estado líquido. E para que isso aconteça, a temperatura interna do vulcão chega a 1000 graus. 1000 graus, as rochas vão se tornando líquidas e vão borbulhando, vão fervendo. E chega o momento que aquele vulcão não consegue mais conter as suas larvas devido à pressão, e então solta para fora. Quando entra em erupção, quais são os prejuízos? Primeiro prejuízo: se houver pessoas que moram na região e não são removidas rapidamente, haverá perdas de vidas humanas. Outra questão: haverá perdas de vida animal e haverá perdas de vida vegetal. Por quê? Aquele vulcão entrou em erupção. E existe um outro nome, gente, que é dado cientificamente para o vulcão, que se chama derrame. O vulcão entrou em derrame. Quando a gente vê essa figura, já retrata imediatamente a nossa natureza humana. Quantas pessoas estão aparentemente tranquilas, estão calmas, às vezes nem se mexem, estão imóveis, mas lá dentro está borbulhando, está agitado. Ele tenta segurar, ele tenta aguentar, como diz, tenta suportar, mas a pressão vai aumentando, e chega uma hora que ele não consegue mais segurar e entra em explosão, gente. Explode. E quando explode, acontece o quê? Pode acontecer um derrame. E o derrame é o quê? Um AVC. E aí vem o quê? As consequências, sequelas, no aspecto emocional, no aspecto físico. Então vocês vão vendo que a ansiedade é uma coisa terrível, é uma coisa que realmente tem trazido preocupação para as autoridades, para profissionais da saúde. Para vocês terem uma ideia, como o Brasil hoje está incluído entre os países que mais tem a questão da ansiedade, a questão do estresse, a questão da depressão. Para vocês terem uma ideia, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela diz que em 2009, o ano de 2009, 113 mil caixas de remédios vendidas para a questão de controle emocional. Em 2009, 113 mil caixas. Em 2017, sabe qual foi a quantia? 295 mil caixas de remédio, gente. Veja o salto, deu um percentual de 161% a mais. Então, o que está sendo visto e detectado, que a nossa geração é a geração da ansiedade, é a geração angustiante, é a geração da inquietação. Irmãos, nós fazemos parte dessa geração, nós estamos nessa estatística, e aí nós olhamos a Bíblia e começamos a ver o que Deus deixou para nós, o que Deus quer que nós façamos. Deus não quer que nós vivamos assim, gente. Deus não quer que nós prossigamos dessa maneira. A primeira coisa que você perde é a qualidade de vida, é o seu controle emocional, é o seu domínio próprio que deixa de existir, e vai gerando muitos outros problemas. As questões vão se desdobrando, se desencadeando, e mais vão surgindo na sua vida. Então Jesus sabiamente trabalhou nessa questão, gente. E pessoas hiper ansiosas acham que vão controlar um vulcão de ansiedade.
E eu quero partir para o segundo tópico da nossa ministração, que é sobre recomendação paulina para a nossa ansiedade. Filipenses 4, e o versículo de número 7. Filipenses 4 e 7. Volta um pouquinho o 6, fazendo um favor. 4 e 6. O que Paulo queria, gente, o que Paulo foi, aqui está dizendo: não estejais inquietos, ou não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Esse versículo para mim, gente, ele é encantador, e vamos explicar já um pouquinho mais sobre ele. Mas entre esse versículo, os posteriores e o posterior, tem algumas coisas interessantes, que formam o que? Um conjunto, é um processo que Paulo estava traçando e repassando para a igreja de Filipos e por extensão a cada um de nós. Coloca Filipenses 4 e o versículo de número 4 e 4. Gente, olhem aqui, ó. Regozijai-vos. O que é regozijo, gente? É muito mais do que alegria. Alegria, e mais alegria, vai dar o que? Regozijo. Então, regozijo é alegria sobre alegria. Uma camada de alegria sobre outra camada de alegria vai dar regozijo. E Paulo diz assim, olha, regozijai-vos de vez em quando no Senhor. Sempre, sempre, sempre. Ah, mas eu estou com problemas, estou angustiado. Aí ele põe um ponto e vírgula e diz, outra vez digo no mesmo versículo, outra vez digo, regozijai-vos. E quando a gente olha isso aqui, gente, para mim é uma coisa, quando eu disse, bastante impactante. Esse homem chamado Paulo, veja o nível da alegria dele, em contraste com a morte iminente. Estava preso, sentenciado, morreria brevemente, de maneira injusta, martirizado pelo cristianismo. E ele escreve essa carta usando essas expressões. Imagina você, para você ter um pouquinho de noção desse quadro aqui, você pegar seu celular, escrever uma mensagem para algum amigo, e você saber que essa mensagem talvez seja a última da sua vida. Você não vai mais ver essa pessoa para quem você está mandando a mensagem, não vai mais ter contato com ela, não vai revê-la nunca mais, porque você que está mandando a mensagem está prestes a morrer. Como você se sentiria nessa hora? Seja bem franco. Você teria regozijo? Mas Paulo teve, gente. E Paulo não era uma pessoa de dupla identidade, não era hipócrita, falar o que não era de forma nenhuma. Então Paulo está dizendo, olha, regozijai-vos. Quer dizer, aí vem o versículo que nós lemos anteriormente. Agora vamos ver o versículo posterior, que é o versículo de número 7. Depois voltaremos ao 6, 4 e 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Gente, veja o processo que Paulo apresenta para cada um de nós. Essa paz, que não tem como ser explicada, comentada ao ponto de alguém entendê-la, alguém assimilar racionalmente, não tem como. Tem que ser experimentada, tem que ser provada, ultrapassa o entendimento humano. Paulo diz, olha, e essa paz, que excede todo entendimento, guardará o quê? Os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.
Gente, Paulo ficou preso uma boa parte da vida dele. E quando preso, ele olhava muito para os soldados. E em muitas cartas escreveu usando essa figura de soldados. E aqui ele usa essa figura, é quando na cidade, os soldados tinham uma proteção. Tinha, quem sabe, ali um tipo de respaldo. Então, Paulo está dizendo, olha, assim como uma cidade é protegida por muros, a cidade é guardada por muros, para que não seja atacada, que não seja invadida, da mesma forma, a paz de Deus vai guardar o coração de cada um de vocês, para que não haja invasão no coração de vocês. Gente, veja a mentalidade desse homem. É uma coisa perfeitamente possível. Deus não está brincando com nenhum de nós. Essa condição foi extensiva a Paulo. E Deus quer que nós tenhamos isso no nosso coração, gente. Aí volta para nós o versículo 6, que é o versículo central. Estou mostrando o contexto aqui. Não estejais inquietos, inseguros, ansiosos. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Aí vem uma coisa que eu acho Deus tremendamente encantador, gente. Deus não sabe o que você tem no seu coração? Eu acho que sabe. É uma coisa tão boba, né, perguntar. Então por que eu tenho que pedir? Porque eu tenho que me expor. Sabe por quê, gente? Porque quando você fala com Deus em oração, você já está tendo uma terapia divina. O alívio vai vir, vai acontecer. Ao falar, você está botando para fora o que está machucando você internamente. Diga para Deus o que você está sofrendo. Exponha a Ele a tua dor. E exponha já agradecendo, com súplica, mas com gratidão, com ação de graças. Aí eu pergunto, nós fazemos isso? Quantas vezes por mês ou por ano nós dobramos os joelhos e repassamos a Deus o que está lá dentro, choramos aos pés dele? Quantas vezes por mês ou por ano? Aí reclamamos, olha, eu estou perturbado, eu estou inquieto, eu estou de uma maneira que não dá nem para descrever. Mas por quê, gente? Então nós temos aqui essa expressão, eu vou já caminhando aí para o final. Mas Paulo, gente, ele fala uma outra coisa também, além disso aqui, tem outras referências, que Paulo está dizendo que esse procedimento aqui, esse fato de você falar com Deus, expor a Deus, se abrir para Deus, se derramar aos pés do Senhor Deus, isso aqui é o que, gente? Um antídoto contra a ansiedade. Eu digo para vocês, e aqui está minha esposa, ela sabe, eu já tive essa experiência, gente. Momento desesperador, momento inquietante ao extremo, chegar diante de Deus, fechar a porta lá em casa, e se jogar no chão, derramar lágrimas no chão, e pedir providência divina, e ver o que Deus fez na minha vida. Uma reversão total, gente. 20 minutos, eu me lembro até hoje, 20 minutos. Comecei com 5, não funcionou, me levantei, o estado era o mesmo, retornei para o quarto, 20 minutos de choro, de lágrimas, mas quando me levantei, totalmente refeito, gente. Recuperação total. Então funciona, gente. Faça esse teste, faça isso, e comprove no seu coração. Então, recomendação paulina contra a ansiedade. Em terceiro lugar, que eu quero aqui dizer para vocês, toda ansiedade, gente, ela tem que ser desembocada, se eu posso dar essa expressão, ou direcionada a um único lugar que se chama Jesus. Ainda que Ele vai usar alguém para isso, algum canal para isso, algum instrumento para isso, mas Ele é a pessoa que se habilita, e além de se habilitar, Ele garante o resultado. Aleluia, aleluia. Não é um aventureiro, gente,
não é um explorador. Ele faz, Ele quer fazer, e nós precisamos que isso aconteça na nossa vida, gente. Aí voltando então para o nosso texto de 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Se você fosse responder o que é ansiedade para você, o que você diria em poucas palavras, dentro da sua experiência pessoal? Eu diria, gente, que talvez a ansiedade é o medo do passo seguinte, o receio de enfrentar a realidade, que é muito intimidadora. Quem sabe, a ansiedade é o medo do amanhã que se aproxima. Quem sabe a ansiedade para você é como se fosse um monstro vindo ao teu encontro para te devorar. A ansiedade é o medo do futuro. E talvez em geral seja isso que a gente pode dizer sobre a ansiedade. E Pedro, embora foi intempestivo, mas ele teve, gente, uma cartada divina. Quando Jesus falou isso aqui no capítulo 6 que eu mostrei para vocês, ele estava presente, ele ouviu, e quando ouviu, ele colocou em prática. Ele viu, foi funcional, foi eficiente. Então ele disse: olha, isso aqui foi bom para mim, então não posso ser egoísta, guardar só para mim, reter no meu poder, eu tenho que passar para frente. Ele passa para frente, que ele experimentou antes. É que ele fala: olha, lancem sobre ele toda vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Irmãos, já falei uma vez aqui, vou repetir, porque para mim isso aqui é uma coisa que expressa muito para a nossa vida. No dia 31 de dezembro de 1988, lá no Rio de Janeiro, na terra do pastor Jodson, ele acho que nem tinha nascido ainda, 2 anos de vida nesse tempo. Havia um barco recém-reformado, chamado Batô Moche. E esse barco então faria o transporte do pessoal lá da Baía de Guanabara até Copacabana, quando as pessoas veriam a queima de fogos na noite de Réveillon. Havia uma grande expectativa. E nesse Batô Moche só entrava gente com muito dinheiro. O ingresso era caro. Era um barco luxuoso, famoso. Então artistas, políticos, empresários fortes é que entraram nesse Batô Moche. E entraram no Batô Moche e foram em direção a Copacabana. E na metade da travessia, o Batô Moche afundou, gente. Afundou, e naquela noite matou 55 pessoas. Foi uma tragédia, repercussão mundial, uma noite festiva. E aí foram procurar saber as causas do acidente. A polícia, a perícia foi lá, e não foi difícil encontrar as causas. Entre as principais causas do acidente, do naufrágio, qual foi? Excesso de peso, sobrecarga, além do que podia transportar. Gente, isso mostra o que para nós? Nós começamos a ter ansiedade além do normal, inquietação, o desgaste excessivo, porque nós começamos a abraçar tudo, abarcamos todas as coisas, vai havendo uma sobrecarga, e achamos que somos capazes. Existe um limite, cada um tem um limite, e quando nós não respeitamos nosso próprio limite, é uma lei natural, uma lei da natureza, a fatura vai chegar na tua vida. E naquela noite,
55 pessoas morreram. E a perícia apresentou um laudo: excesso de carga. Quantas pessoas estavam no Batomocho? 142 pessoas. Qual era a capacidade do Batomocho? 60 pessoas. 60. Isso mostra que nós estamos vivendo talvez algo similar na nossa vida pessoal. Lógico que aqui é uma figura de linguagem. Muita gente quase se afundando, quase naufragando. Então nesta noite você tem a opção: descarregar, desfazer-se de parte dessa carga. Ou se você prosseguir, logo mais na frente, você corre o risco de naufragar. E se você naufragar, você não vai sozinho. Pessoas ao seu redor irão com você, mas pessoas sofrerão as consequências. O que é isso, gente? Excesso de carga, ansiedade. É porque nós abraçamos demais, queremos demais, ambição, quem sabe demasiada, ultrapassa a nossa capacidade de transportar. E Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele fala sobre isso também. Ele fala: olha, vocês estão tendo cargas em excesso, vocês precisam tirar um pouco dessa carga, dividam um pouco essa carga. E a segunda figura que nós podemos ver aqui em Pedro, gente, qual é a outra figura? Não sei quantos aqui já foram à beira de um rio e viram lá a embarcação. Na lateral dela tem uma faixa demarcatória. Aquela faixa não é uma decoração, ele serve como indicador, porque existe um limite, e quando se respeita o limite, vai ter naufrágio. Então respeita o teu limite. A outra figura de Pedro, gente, que é muito comum, é uma coisa bastante básica na nossa vida. Quando você come alguma coisa, ou bebe alguma coisa, que fez mal ao teu estômago, você fica ansioso, fica inquieto, suando frio, como diz a expressão, empalidecido. E se alguém perguntar para você: você está bem? E você disser: eu estou bem, a tua fisionomia, o teu semblante vai denunciar: você não está bem. Por quê? Algo está fazendo mal lá dentro, está te inquietando, está te amargurando. Gente, o que é isso? Jesus está dizendo: olha, você precisa fazer o que nessas horas? Você só volta a ficar bem, só retorna ao bem-estar depois que bota para fora, lança para fora, que está lá dentro te fazendo mal. Eu não sei o que está fazendo mal para a tua alma, azedando o teu coração, amargurando a tua vida, eu não sei, você sabe. Nesta noite Deus está dizendo: lance sobre Jesus toda a tua ansiedade, os teus queixumes, teus lamentos, as tuas dores, o que está machucando você nesta noite. Diga: Jesus, eu não aguento mais, não suporto mais. Jesus está dizendo: lança sobre mim, eu garanto o alívio na tua vida. Vamos ficar em pé, gente? Aleluia. E ouça bem uma coisa que guarde no teu coração, gente: a ansiedade, ela é inevitável. A ansiedade é inevitável, mas ser prisioneiro dela é opcional. Em vez da ansiedade dominar você, inverta isso, domine a ansiedade, mas para isso você depende de Jesus na tua vida. Não seja dominado por ela, não seja controlado por ela, mas que aconteça o contrário. E para isso, só Jesus para fazer acontecer.